Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal, obrigado pela presença. Então, estou aqui hoje para retomar um assunto, que já foi trabalhado aqui, que é o tema, o grande conceito de ecologia. Então, resumindo bastante, num primeiro vídeo eu falei que a ecologia ela vai se tornar um arque-saber, uma espécie de ciência das ciências. E que ela, mais do que isso, ela ainda vai ser a norteadora de todas as práticas humanas a partir agora do século XXI. Então, para a gente pensar numa coisa dessa dimensão, o que a gente precisa fazer do ponto de vista da filosofia? Nós precisamos ajustar esse conceito e entender todas as implicações que esse conceito tem. Eu comecei dizendo algo que pode parecer contraintuitivo, e isso é comum em filosofia, quando nós trabalhamos com conceitos, que é a seguinte afirmação. Comecei pela seguinte afirmação: ecologia e natureza são coisas totalmente diferentes. Ou, em alguns momentos, elas podem se unir, mas nós temos que começar, para nós compreendermos ecologia, a gente precisa, o nosso primeiro passo seria separar esses conceitos. E aí, então, nós fizemos uma investigação sobre o conceito de natureza. Então, eu pretendo dedicar aqui outros vídeos e seguir aqui uma outra linha, uma outra trilha a partir do conceito de natureza, porque ele é muito grande, mas é importante nós fazermos aqui um retrospecto para entendermos isso, E aí, o que eu mencionei são essas diversas, essa demanda de origens, que o ser humano tem, de ir em busca das origens. E quando nós vamos à origem, isso começou ali no século XIX, buscar a origem, quais foram as primeiras religiões, quais são as primeiras crenças do humano, nós chegamos em algumas dessas origens, E uma delas é o naturalismo. Então, é como se alguns autores, então a ciência, Darwin, está em busca da origem das espécies, Marx em busca da origem da propriedade privada, Rousseau em busca da origem da desigualdade dentre os homens e a origem das línguas, Hobbes em busca da origem da violência, ou do primeiro pacto social existente. Então, essa busca das origens, ela é antiga, ela na antiguidade já existe também, claro, O que Platão está fazendo, senão indo em busca das origens e dos fundamentos, que estruturam a realidade. O que são os arquétipos? Arquê é origem, originário, e tipos é impressão. Então, os arquétipos são estruturas originárias que estão na origem do universo, que modelaram esse universo e se fixaram e geraram essa estrutura a que nós temos acesso. Então, essa estrutura se formou na origem. Mas aqui vamos especificar um pouco mais o que seria essa origem das religiões, e qual seria a primeira religião, a primeira espiritualidade, a gente poderia dizer, dos humanos. E aí, a partir do século XIX, vai se ter essa ideia de que a primeira crença humana seria o naturalismo. O naturalismo não é o naturalismo fisiológico, obviamente, não é um naturalismo científico, não é a ideia de que o ser humano, ele consegue analisar e decompor a natureza em partes. Quando nós falamos de naturalismo, é o próprio modus operandi, cognitivo humano, que atribui sentido a entidades e seres naturais. Então, atribuir sentido à lua, ao sol, ao céu, às estrelas, às montanhas, aos vegetais, aos animais, aos rios, ao oceano, a tudo que nos cerca, ou seja, todo esse ambiente, já começando a pensar em termos de ambiente, isso seria então o naturalismo. Então, paradoxalmente, assim, é como se o humano ele estivesse se afastando da natureza, enquanto os animais estão colados na natureza. A consciência humana, quanto mais o humano se torna consciente de si, ele se afasta da natureza. Só que esse movimento paradoxal, que é muito claro, é fundante do ser humano enquanto tal, justamente produz essa naturalização, essa simbolização de elementos da natureza. Não por acaso nós temos nas cavernas, desde a pré-história, as cavernas ali no sul da França, na Espanha também, Lascaux, Altamira, mas há cavernas muito mais antigas, na África do Sul, em outras regiões aí do planeta,
que são mais antigas do que essas, mas pensando ali, né, 40, 45, 50 mil anos, essas primeiras manifestações de que se tem notícia, dessas pinturas rupestres, que não são nada mais do que bisonhos, do que animais, né, do que plantas, e também figurações do próprio humano. Então é como se o humano ele tivesse disperso nesse devir, que é um devir naturalista, né, um movimento psíquico, anímico, né, da alma humana, cognitivo, né, mental, né, do intelecto humano que está se elaborando. E essa primeira elaboração, que funda o humano enquanto tal, é uma elaboração de signos naturais. Então isso é um ponto importante do que nós podemos dizer que a primeira religião, a mais infusa, e aqui religião eu estou tomando essa palavra no sentido que os autores do século XIX a tomavam, né? Claro que isso é muito mais complexo hoje em dia, né? Nós vamos pensar assim, esse primeiro princípio infuso, né, cognitivo humano seria o naturalismo. E aí disso derivariam todas essas crenças, que são esses símbolos que vão se estabilizando ao longo do tempo, e diversas comunidades humanas, de culturas diferentes, com línguas diferentes, com uma grande diversidade, né, uma grande diferenciação cultural, que vão estabilizar esses símbolos e esses processos simbólicos, anímicos, e isso vai gerar, né, uma estrutura de crenças. E essa estrutura de crenças vai dar ensejo ao que nós chamamos de religião. Então, o percurso é esse, né? Eu só estou falando primeira religião porque é esse que é o percurso que muitos autores no século XIX faziam. Dentro dessa noção de naturalismo, dessas entidades naturais que são figuradas, existem outros conceitos correlatos, né? E também, a partir do século XIX, começou a se pensar nisso, que seria o animismo. O animismo é um conceito correlato ao naturalismo. Esses dois conceitos, animismo e naturalismo, eles também são grandes, né? Vamos ter que falar disso aqui em outros momentos, em outros vídeos. O antropólogo francês Philippe Descola trabalha muito nessa chave. Para ele, o animismo e o naturalismo são duas das grandes categorias antropológicas, né, que configuram o humano enquanto tal, antropologicamente. O animismo, o termo animismo vem de anima, né, em latim, que quer dizer movimento. Então, a primeira acepção do termo ânima é movimento. Só que é a mesma derivação de ânima no sentido de alma, né, no sentido de anímico, de campo anímico, ou seja, da alma como uma instância, né, humana, mas não humana. Platão já fala da alma do mundo. Então, é uma instância de animação, que é um campo anímico, que é um campo de ressonâncias, né, como diz o filósofo Peter Sloterdijk, de conexões e de ressonâncias, que é o campo anímico, que é isso que nós chamamos de alma, né, que também, enfim, não vamos entrar nisso, senão a gente vira uma nota de rodapé que vira um abismo, né? Vamos deixar isso para outros vídeos para a gente analisar o conceito de alma. Mas aí no animismo, então, qual que seria a relação entre nesse termo animismo? Nós temos então movimento e alma. Qual que é a relação entre esses dois? A relação é clara. Num momento muito arcaico, né, na formação do Homo sapiens, 60, 70 mil anos atrás, a partir da Revolução Cognitiva, ali de 70 mil anos, quando houve o êxodo dos humanos das savanas, a partir das savanas africanas, né, e essa dispersão, essa primeira diáspora do humano ao redor do planeta, o ser humano já começava a lidar com essa realidade que o cerca, de um modo animista. Isso significa o quê? Ora, se a lua se move, as estrelas se movem, né, os animais se movem, as plantas se movem, o organismo está se movendo, né, as pessoas, os seres humanos crescem, o bebê cresce, ele evolui, ele atinge a vida adulta, envelhece e morre, né? Então tudo ao redor está em movimento. Então, o primeiro conceito difuso, né, infuso na alma humana seria essa noção de que todas as coisas têm movimento. Só que, de contrapartida, em termos complementares,
Se os humanos têm movimento e eles têm alma no sentido de conseguir captar sensoriamente, afetivamente esses movimentos e dotá-los de sentido, simbolizá-los, então talvez todos os seres que se movem também tenham alma, né? Então, assim como o humano é um ser animado, né, cinético, que se move, os animais são cinéticos e se movem. Eles têm alma, o humano tem alma, mas logo, né, a montanha, né, o céu, as estrelas, o sol, a lua, os vegetais e tudo que nos cerca, de alguma maneira, tá prenhe de movimento, né? O vento, por exemplo, né, a brisa, a chuva. O que é a chuva, né, para um hominídeo de 60 mil anos atrás, né, nas savanas africanas? A chuva é um movimento, é algo que vem do céu, né, e que é a água em movimento, a água que sai, né, dos leitos fluviais e que se endereça e se torna uma forma de nuvens e depois se precipita na terra e tudo mais. Então, a ideia do animismo ela é um pouco diferente do naturalismo, porque ela envolve já uma questão talvez de uma maior espessura do ponto de vista da experiência e uma maior vinculação, e ela envolve também uma agência distribuída. Isso aqui é um termo usado em antropologia. O que é uma agência distribuída? Quando nós fazemos símbolos naturalistas a partir da natureza, o ser humano está se conectando com aquele ser natural que ele está figurando, né, e que ele está representando a partir de signos plásticos, verbais, etc. E todo o imaginário humano, que é permeado de símbolos, pedras, plantas, animais, estrelas, etc., é um imaginário naturalista, porque o ser humano vê uma continuidade de processo, né, entre ele e aqueles seres naturais. No caso do animismo, o animismo ele já é um pouco mais... há uma camada um pouco mais profunda de vinculação, porque já se pressupõe que os seres são agentes e agências, e eles têm certos níveis de autonomia, né? Então, a tematização da natureza não passa apenas pela natureza, passa pela natureza entendida como agência. E também é uma diferença aqui do naturalismo para o animismo, porque de uma certa maneira, quando se figura seres naturais, e se a gente fala de naturalismo, aí estaria um princípio aí, né, de demarcação, ou subjaz a isso do ponto de vista mental, cognitivo humano, que existe um domínio contínuo da natureza. Existe uma série de processos, que são esses processos que o humano chama de natureza, de natural, e que ele os figura. Ao passo que o animismo, se ele já pensa que tudo tem alma, as coisas elas teriam uma agência e uma autonomia mais pulverizada. Então, por isso é que se diz, e por isso esse perigo, né, de dizer que o animismo é uma religião, né? O animismo, imaginemos assim, né, um caçador-coletor, um forrageador, né, de 50 mil anos atrás, um nômade, ele se relaciona com uma árvore, né, com um animal que ele acabou de caçar, ele tem uma relação animista, porque ele entende que aquela árvore tem alma, aquele animal tem alma, e depois ele vai seguir a sua vida e ele vai se relacionar com outras árvores, com outras entidades, com pedras, rios, animais e plantas, e ele vai embutindo essa experiência anímica e essa relação anímica em cada ser específico que lhe é apresentado. Então, o animismo ele é algo difuso e muito pulverizado. Ele não é um sistema, não é algo que é ordenado, né, como as religiões o serão depois. Então, a projetar essa necessidade, projetar de um modo retrospectivo essa estruturação, né, das religiões no animismo é um erro, né? Então, isso seria uma forma também de trabalhar o que? A natureza, né? Então, estamos o tempo todo aqui pensando nessa perspectiva naturalista, para depois nós nos enveredarmos para a ecologia e entendermos aí o que essas relações. E aí, como uma derivação dessa, já um pouco mais tardia, né, dessas duas matrizes, que seria o animismo e o naturalismo, nós teríamos o panteísmo, né, e o paganismo. Então, o panteísmo, no fundo, e paganismo são peças ali, conceitos que se articulam.
pensar um panteísmo, é um pantheos, é um Deus que está em tudo, né? Como dizem os latinos, Jovis omnia plena, Júpiter está em tudo. E isso quer dizer o quê? Que existe uma entidade, que não é ainda uma entidade de um ser, de um Deus monoteísta, mas existe um Deus, né, dentre os diversos regimes de deuses, né, dos sistemas, das mitologias e das crenças pagãs, arcaicas, né, pré-cristãs, existe uma certa hegemonia, uma dominação de um dos deuses. Mas o mais importante disso, né, que o pantheos quer dizer o quê? Que todas as figurações, todas as chamadas hierofanias, né, as aparições do sagrado, as aparições divinas na natureza, ou seja, estão ligados à natureza, todos os processos, as crenças panteístas, as religiões panteístas da antiguidade, também estão atreladas à natureza e também são animistas à sua maneira, né? A gente poderia dizer que o animismo e o naturalismo nunca foram erradicados totalmente, eles continuam como uma espécie de veio subterrâneo, né? de estrutura subjacente a todas as crenças, mas existe aí essa noção de um pantheos, ou seja, de um pan, né? Pan é tudo, assim, um theos distribuído em tudo, que vai estruturar as chamadas religiões pagãs, né? Paganismo, o pagão já é um termo posterior, que acabou sendo cunhado muito por conta também do cristianismo, né? Para o cristianismo se distinguir das outras religiões antigas, greco-latinas. Então, pagão é aquele também que não é batizado, né? Então, por isso, o paganismo, quando a gente fala de paganismo, a gente já está falando já dessas religiões panteístas, né, numa acepção um pouco mais restrita já, de uma relação já disjuntiva, né, ou restritiva dessas religiões, né, com o cristianismo e com as religiões abraâmicas, né, monoteístas. Mas vamos ficar por aqui, porque daí a gente ainda está investigando aí essa base, essas estruturas subjacentes, a natureza, o conceito de natureza, para a gente pensar a ecologia. Essas questões sobre natureza que eu acabei de trazer, elas vão reaparecer lá na frente, elas são extremamente importantes nos dias de hoje, para nós entendermos aspectos da ecologia. Mas o mais importante, por enquanto, é a gente entender, pensar aí esse macro conceito natureza, para depois a gente fazer um descolamento entre natureza e ecologia, para entender a ecologia na sua especificidade, né? Mas é isso, então continue me seguindo aqui, assine o canal e a gente sempre vai publicar coisas aqui que podem ser do seu interesse em profundidade sempre. Um grande abraço e até mais.